Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, como é o caso da doutrina espírita, que subitamente nos lança numa ordem de coisas tão nova e grandiosa, só pode ser feito de maneira proveitosa por homens sérios, perseverantes, isentos de ideias preconcebidas e impulsionados por um firme e sincero propósito de alcançar um resultado. Não poderíamos qualificar dessa forma aqueles que julgam a priori levianamente e sem terem visto tudo, aqueles que não realizam seus estudos com a continuidade, a regularidade e nem o recolhimento necessário. Tampouco poderíamos incluir na qualificação mencionada certas pessoas que, para não perderem a sua reputação de homens espirituosos, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou naquelas assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem o respeito dos que se gabam de ter uma boa educação. Abstenha-se, portanto, os que julgam os fatos como indignos de sua atenção. Ninguém tem a intenção de violentar sua crença, mas que eles possam respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade com que é encaminhado. Deve-se ficar surpreso por não se obter, muitas vezes, nenhuma resposta sensata às questões naturalmente sérias, quando estas são feitas ao acaso e à queima-roupa, em meio a uma porção de questões impertinentes. Além do mais, uma questão muitas vezes tem tal complexidade que, para que seja esclarecida, exigem questões preliminares ou complementares. Todo aquele que deseja adquirir um saber deve fazer disso um estudo metódico, começando pelo começo e segundo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, uma pergunta sobre uma ciência da qual ignora as noções básicas terá avançado mais? O próprio sábio, mesmo com a maior boa vontade, poderá dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, muitas vezes ininteligível, ou poderá parecer absurda ou contraditória. Acontece exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se desejamos aprender com eles, devemos instruir-nos em sua escola. Porém, assim como ocorre entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias e principalmente aquelas em que se reina uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos voltados para o bem. A leviandade e as questões supérfluas os afastam, da mesma forma que entre os homens afastam as pessoas sensatas. Então o campo fica livre para a multidão de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombarem e se divertirem à nossa custa. Numa reunião desta, no que se transforma uma pergunta séria, ela seria respondida, mas por quem? Seria o mesmo que, em meio a um grupo de gaiatos, fossem feitas perguntas como: o que é a alma? O que é a morte? E outras coisas recreativas. Se desejas respostas sérias, se tu mesmo sério, em
toda a extensão do termo e ajusta-te a todas as condições necessárias, só então obterás grandes coisas. Além disso, ser esforçado e perseverante em teus estudos, pois sem isso os espíritos superiores te abandonam, assim como faz um professor com alunos negligentes. 9. O movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual a origem de tal manifestação. Não estamos falando do movimento inteligente de certos objetos, nem de comunicações verbais, e nem tampouco daquelas escritas diretamente pelo médium. Esse tipo de manifestação, evidente para aqueles que viram e se aprofundaram no estudo, não é, à primeira vista, suficientemente independente da vontade para garantir a convicção de um observador novato. Portanto, falaremos apenas da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer, ao qual esteja acoplado um lápis, com uma cesta, uma prancheta e etc. A maneira pela qual os dedos do médium são colocados sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais requintada habilidade para participar em qualquer sentido no traçado das letras. Mas admitamos ainda que, através de uma maravilhosa habilidade, se pudesse enganar o observador mais atento. Como explicar a natureza das respostas quando estas superam todas as ideias e conhecimentos do médium? E note-se bem que não se trata de respostas monossilábicas, mas, quase sempre, de várias páginas escritas com as mais espantosas rapidez, espontaneamente ou sobre um assunto determinado. Pela mão do médium mais leigo em literatura surgem, às vezes, poesias da mais alta sublimidade e de uma pureza irrepreensível, dignas da aprovação dos melhores poetas humanos. À estranheza desses acontecimentos acrescenta-se ainda o fato de que eles se produzem em toda a parte e que os médios se multiplicam infinitamente. Esses fatos são reais ou não? Para essa pergunta, temos apenas uma coisa a responder. Vê e observa. Não te faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observa muitas vezes, por bastante tempo e de acordo com as condições necessárias. Diante da evidência, o que respondem os antagonistas? Vós sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguetes de uma ilusão. Diremos, primeiramente, que é preciso descartar a palavra charlatanismo daquilo que não rende lucros, pois os charlatões não trabalham de graça. Então, seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que estranha coincidência esses mistificadores teriam se entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma forma, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre um mesmo assunto, em línguas diferentes, respostas idênticas, e não quanto às palavras, ao menos quanto ao sentido? Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que objetivo? Como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessária? Pois se os médios não são instrumentos passivos,
é necessário que tenham habilidade e conhecimentos incompatíveis com certas idades e classes sociais. Então, acrescenta-se que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Logicamente, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, seria o caso de perguntar se a doutrina espírita, que conta atualmente com milhares de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que ficamos em dúvida, mas o que não se pode admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso e que, sem respeito pelas conveniências ou pelo valor moral de seus adversários, sem cerimônia taxam de ineptos todos os que têm a mesma opinião deles. Aos olhos de qualquer pessoa ajuizada, a opinião de pessoas esclarecidas que, durante muito tempo, viram determinado fato, estudaram e refletiram sobre ele, será sempre uma prova ou pelo menos uma suposição em seu favor, uma vez que esse fato conseguiu prender a atenção de homens sérios que não teriam interesse em propagar um erro, nem tempo a perder com futilidades. Entre as objeções, há algumas ponderáveis, pelo menos aparentemente, porque resultam de observação e porque são feitas por pessoas sérias. Uma dessas objeções diz respeito à linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Se retomamos o resumo da doutrina, apresentado nas páginas anteriores, veremos que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se pode levar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Certamente aquelas que a partir disso concluem que só lidamos com seres malfeitores, cuja única ocupação é de nos mistificar, não têm conhecimento das comunicações que acontecem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores, pois se soubessem não pensariam assim. É lamentável pensar que o acaso tenha servido tão mal a essas pessoas, ao ponto de lhes ser mostrado somente o lado mal do mundo espírita, pois não queremos supor que uma afinidade atrai para elas, em vez dos bons, os maus espíritos, os espíritos mentirosos ou aqueles cujo linguajar grosseiro chega a ser revoltante. Poderíamos concluir, quando muito, que a solidez dos princípios dessas pessoas não seja forte o suficiente para afastar o mal e que, ao experimentar um certo prazer em lhe satisfazer a curiosidade sobre esse assunto, os maus espíritos aproveitam para se introduzir entre eles enquanto os bons se afastam.